Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro de 2015. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema que nós vamos comentar hoje é o tema que você escolheu na última enquete. E o tema que nós vamos falar é crédito imobiliário, enquadramento, o que pode e o que não pode. E nós vamos então começar o nosso bate-papo de hoje. Vamos aqui à nossa tela, vamos falar em enquadramento do nosso cliente quando ele nos procura para comprar um imóvel através de crédito imobiliário, utilização do fundo de garantia. Quando a gente fala em enquadramento, é ter o cadastro completo do cliente, saber das certidões, se ele tem algum problema no nome dele, saber onde ele mora, saber onde ele trabalha, porque isso é importantíssimo na questão de enquadramento, onde ele pretende adquirir o imóvel, qual é a renda, quem vai compor a renda com ele, se ele tem fundo de garantia, se ele vai usar o fundo de garantia, qual é a disponibilidade dele de recursos próprios. Para quê? Para que possamos alinhar ele em qual é a melhor linha de crédito para poder colocar ele, para saber também a questão de melhor taxa de juros, o prazo, qual é o agente financeiro melhor para este nosso cliente, se ele é proprietário de imóvel, porque se ele for proprietário de imóvel, tiver uma renda abaixo de 5.400, esse já vai, não poderemos enquadrar ele no CART-FGTS, sim, no SBPE, não é? Se ele tem algum tipo de financiamento ativo no Brasil, se ele tiver, ele já não se enquadra, exceto pelo SBPE. Se ele recebeu algum imóvel, 1, 2, 3, 4, 5, 10 imóveis como herança, se ele é no proprietário, né? Se ele é cessionário, promitente comprador, usufrutuário, arrendatário, tudo isso faz parte quando a gente estiver conversando com o nosso cliente para poder fazer um enquadramento desse nosso cliente. E seguindo aqui no slide, nós temos aqui, Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Lembrando que Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, o valor vai até 750 mil. Passou de 750 mil, minha gente, já não é mais Sistema Financeiro de Habitação, é SFI. Demais estados, fora do Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, o valor é de 650 para enquadramento no Sistema Financeiro da Habitação, ok? Seguindo aqui com o nosso slide, nós temos aqui. Olha aí, colega. Você pode e deve reservar parte do seu tempo para buscar todas as informações sobre crédito imobiliário, se for a sua área de atuação. Quem trabalha com alienação de imóveis, ele precisa entender sobre crédito imobiliário. Não há como trabalhar nesse nicho de mercado se você não domina crédito imobiliário. Porque uma boa parte dos clientes, eles nos procuram ou eles querem fazer um financiamento, querem utilizar o fundo de garantia. E nós precisamos saber enquadrar. Ok? Então, é isso que nós precisamos fazer. Reservar parte do nosso tempo para a gente buscar informações. Não é? Onde é que a gente vai buscar as informações? A gente vai buscar informação na internet. A gente entra no site dos bancos. Vamos entrar hoje no site do Bradesco, no site do Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, para a gente começar a entender. Nós corretores de imóveis, nós não podemos ficar dependendo de gerente de banco, de correspondente bancário, para nos auxiliar. Eles é que vão simplesmente colher toda a documentação que nós vamos levar para a montagem do dossiê. Se for um correspondente bancário, ele que vai entregar na agência. Mas nós precisamos entender sobre essa questão. Então, aqui o que pode. Olha, o corretor não deve atender um cliente sozinho quando for crédito imobiliário, se é que ele não domina essa parte de crédito imobiliário. Ele não vai saber enquadrar o cliente de crédito imobiliário e isso não é positivo para a nossa classe. Isso aí acaba denigrindo a imagem do corretor de imóveis. Porque o cliente poderá dizer, olha, eu fui falar com um corretor de imóveis na imobiliária tal, e ele me deu algumas informações. Eu já estive num agente financeiro e o que ele me passou não bate do que o gerente me falou.
Porque hoje o cliente ele não vai no nosso escritório totalmente cego. Ele já pesquisou. Hoje na internet ele pesquisa tudo. Não precisa nem sair de casa. Então ele já, quando nos procura, ele já tem uma base. Ele já tem, não é, o início dele. Ele só vai confirmar corretor de imóveis. Então ele vai à procura do imóvel e nós precisamos fazer esse papel de enquadramento para poder escolher o melhor. E isso o gerente não fala para ele. Então, esse é o nosso papel. O gerente, é óbvio, ele quer que ele faça financiamento lá no banco dele. Às vezes, pode ter um outro agente financeiro que oferece uma taxa de juros melhor, uma condição melhor para esse cliente. Então, dependendo do enquadramento, é onde nós vamos indicar o melhor banco para ele. Não é isso? E aí nós vamos fazer todo esse trabalho, nós vamos prestar esse serviço também de assessoria para crédito imobiliário. Por isso que nós precisamos entender. Então é importante. Você não domina? Então tem que estar com alguém que domina do seu lado. Para quê? Para que não ocorra esse problema de você dar uma informação equivocada. E o corretor de imóvel, quando ele está conversando com o cliente, ele não pode entrar na lei do achismo. Olha, eu acho que o senhor pode usar o fundo de garantia, eu acho que o senhor pode financiar tanto. A gente não tem que achar nada. O cliente, ele nos procura, ele procura o corretor de imóveis como um profissional da área imobiliária. E nós temos a obrigação e temos que ter a competência de passar toda a informação correta para o nosso cliente e demonstrando uma preocupação que nós queremos fazer o melhor para este cliente. Isso é o que ele espera nesta prestação de serviço. Tá certo, minha gente? Então vamos seguir aqui com o nosso slide aqui. O corretor pode e deve ouvir a necessidade do cliente. Se a gente não der a colher de chá para o nosso cliente, ouvindo ele, como é que nós vamos enquadrar ele? Precisamos ouvir ele. Primeiro vamos ouvir, para depois começar a fazer o papel de enquadramento do cliente. Né? Ouvir por quê? Porque há casos em que o que o cliente deseja não é possível. Então, nós precisamos fazer o papel de enquadramento. Então, vamos ouvir ele para ver o que nós podemos fazer por ele. Importantíssimo esta questão, viu, minha gente? Olha, o corretor não pode e não deve dizer para o cliente quanto ele pretende gastar na compra do imóvel. Isso não é vocabulário de corretor de imóveis. Presta atenção, olha. Investimento e a palavra gastar. Corretor de imóvel precisa utilizar este vocabulário, investimento. Investimento é sinônimo de lucro. Gastar é sinônimo de jogar dinheiro fora. Não é bem assim. Então, no mercado imobiliário, nós sabemos que a pessoa que adquire um imóvel, ele está fazendo um bom investimento. Por muitas vezes, se ele deixa de comprar este ano para comprar o ano que vem, ou daqui a 2 anos, será que o capital que ele conseguiu guardar para dar de entrada vai dar para ele comprar o mesmo imóvel que ele gostaria de comprar? Às vezes não, ok? E nós temos aqui já uma colocação aqui, olha. CAA Consultoria Imobiliária, Granja Viana. O que acha do corretor ser um correspondente? Como fazer isso? Olha, eu não acho do corretor. O corretor de imóveis, ele não pode ser correspondente bancário, exceto se ele tiver um CNPJ. Então, ele pode ser como um empresário individual, conquistar um CNPJ, aí sim ele pode ser um correspondente bancário. Mas é bom negócio? Claro, mas precisa dar atendimento à clientela, vai precisar cumprir, inclusive, o que o banco vai lhe exigir. Tem um contrato e você precisa cumprir. Você vai ganhar por isso. Então, normalmente, os bancos pedem para os correspondentes bancários também vender produto. Né? Vender produto não quer dizer enfiar a goela abaixo do cliente na marra, porque isso não pode ser feito. Isso aí não pode ser feito. O Ministério Público não permite que isso seja feito. Mas sim, numa boa, você pode sim dar um cartão de crédito, vender um seguro para ele, por aí vai. Mas sempre trabalhando o cliente para que ele saia satisfeito, porque aí ele também vai te dar a reciprocidade que você espera. É um bom negócio ser um correspondente bancário? Para quem gosta de burocracia, é um excelente negócio.
não é isso? Mas precisa ter bastante relacionamento, para ter bastante processo. Então, você, por exemplo, ser um correspondente bancário para fazer seus processos, o banco não vai querer. O banco vai querer que você vá ao mercado e busque crédito imobiliário para esse agente financeiro, do qual você tem um contrato com o agente financeiro como correspondente bancário dele, tá certo? Mas é um bom negócio. Para quem gosta, é um excelente negócio, é um bom nicho de mercado, ok? Então vamos continuar. No enquadramento para crédito imobiliário, uma coisa que eu também falo muito, nós não podemos dizer para o nosso cliente, quando é crédito imobiliário, falar em número de anos. Por exemplo, eu vou lhe arrumar um financiamento para o senhor com uma prestação bem legal por 30 anos ou por 35 anos. Isso é um vocabulário que eu costumo dizer para os corretores, não utilizem esse vocabulário. Usem um pouco diferente, porque é um fator psicológico, minha gente, que funciona e é verdade. Eu vou responder aqui, veja aí você que nos acompanha, como é que você recebe esta informação na sua mente. Eu vou falar 30 anos, 35 anos, ao invés de eu falar 360 meses, 420 meses. Olha, tem uma repercussão positiva psicológica. 360 meses dá uma pequena impressão que é menos do que 30 anos. Como 420 meses dá uma pequena impressão que é menos de 35 anos. Porque é muito fácil quando você fala em anos. Eu, por exemplo, tenho 66 anos. Você fala em 30, 66 com 30 são 96. Já fui, meu filho. Não é? Aí o que começa a vir na minha cabeça? Caramba, eu vou entrar nesse financiamento e eu não vou conseguir pagar. Por quê? Porque até lá já morri. Não é verdade? E outra, nós precisamos lembrar de uma coisa, que somando a parte do financiamento, do tempo de financiamento, do prazo de financiamento, não é isso? Mais a idade do proponente mutuário, não pode passar de 80 anos, 5 meses e 29 dias. Isso é a regra. 80 anos, 5 meses e 29 dias. Há banco que a exigência dele é de 75 anos. Então, precisamos acompanhar o agente financeiro para ver se ele também obedece isso, ok? No meu caso, por exemplo, eu já não vou poder fazer mais por 360 meses. Vou ter que diminuir, fazer aquela continha, né? No meu caso, se eu querer em 30 anos, 30, 96, não dá, vou ter que diminuir, tá certo? Então, eu vou fazer no máximo aí por quanto? 13 anos, quanto dá 13 anos? 120, cento e tantos meses, tá certo? Então, vamos fazer a conta de quantos meses eu poderia fazer por causa da minha idade, ok? Então, é um vocabulário muito legal. Eu também costumo dizer, já que nós estamos falando de crédito imobiliário, vou dar uma dica para vocês. O cliente lhe procura para comprar um imóvel, vamos aqui dar como exemplo um imóvel de 300 mil reais. Você tem lá 5 imóveis na sua carteira. Você vai mostrar os 5 imóveis da sua carteira para esse cliente. Muito provavelmente, esse cliente não vai gostar de nenhum. E por que razão? Porque na mente dele, o que ele gostaria de comprar custa 350 mil reais. Aí entra o papel do corretor de imóveis. Ele tem que levar o cliente nesse imóvel que custa mais caro, sem falar preço. Vou te mostrar um imóvel, acho que você vai gostar desse imóvel. Ele é maravilhoso, é melhor do que todos esses que nós já vimos. Leva ele para mostrar, ele vai gostar. Quando ele gostar, eu falo, só que esse custa 350 mil reais. Ah, mas eu não tenho como tirar, não tenho como buscar. Então, é aí que nós vamos colocar ele no crédito imobiliário, 50 mil de crédito imobiliário nele. Por quê? Porque se eles gostaram, eles vão fazer tudo para comprar. Tenho a certeza disso. Ele vai dar uma voltinha no mercado, mas ele vai voltar. Ele vai voltar porque muitos colegas vão continuar mostrando como você fez na primeira vez, mostrando somente aquilo que de 300 mil, e normalmente é aquilo que ele não tem na mente dele. Ele quer uma coisa um pouco melhor. É assim que todo mundo espera, não é verdade? O vendedor, ele quer vender pelo melhor preço. O comprador quer pagar o menor preço possível. Faz parte do mercado. Não é isso? Nosso mercado é assim mesmo, né? Não pode omitir renda do cônjuge. Eu sou casado, eu e minha mulher trabalhamos. Não pode ser só a minha renda ou ser só a renda da minha esposa.
obrigado a juntar a renda dos dois. A renda familiar é do marido e mulher. O casal é uma pessoa só, ok? Porque senão era fácil dar um balão aí para poder entrar no cartão FGTS, né? Não é verdade? Se a minha renda é menos de 5.400, eu sozinho não precisaria colocar minha esposa, então eu vou entrar no cartão FGTS. Independentemente, tem que ser o casal, independentemente de regime de casamento. Mesmo que eu for casado com o regime da separação total de bens, mas eu já estou casado, eu estou comprando como casado. Então, esse bem vai ser meu e dela, ok? Continuando aqui no nosso... Pode compor renda de pessoas sem grau de parentesco por afinidade ou homoafetivos. Quase todos os agentes financeiros aceitam esse tipo de composição de renda, porque o agente financeiro hoje ele não quer perder crédito imobiliário porque é um bom negócio para o banco. Ficar aí com um cliente 360 meses, 420 meses, então vale a pena para o agente financeiro, ok? Não pode utilizar o fundo de garantia a quem já tem moradia. É muito importante perguntar isso para o nosso cliente. Por isso que veio lá naquela parte, naquele primeiro slide de enquadramento, falei, o senhor tem alguma propriedade? Aí ele, sendo uma propriedade quitada, aí ele pode comprar um outro imóvel com financiamento? Claro que pode, mas nós temos que saber qual é a linha de crédito. Por isso nós temos que fazer um enquadramento. Então, pelo SBPE ele vai poder, óbvio que ele vai poder, ok? Não vai poder usar o fundo de garantia, mas tem linha de crédito para ele, ok, minha gente? Porque a SBPE tem uma taxa de juros maior, né? E voltando, mais alta. E voltando aqui ao nosso slide, ó. Pode utilizar o fundo de garantia dentro dos quesitos de excepcionalidade. Existem as excepcionalidades, não é curto e grosso, assim pode, assim não pode, acabou. Tem as excepcionalidades. No caso que eu coloquei aqui, eu trabalho numa empresa, o meu patrão me transferiu por uma outra região, onde eu trabalho, onde eu moro, eu tenho meu imóvel próprio. O patrão me transferiu para uma outra região, eu tenho fundo de garantia, só que se meu imóvel está quitado. Lá para onde eu for, eu posso usar o meu fundo de garantia, tem esta excepcionalidade que eu vou poder usar o meu fundo de garantia sim, ok? Eu vou poder usar. O Agnaldo Luiz de Assis, em São Paulo, ele também está perguntando aqui, ó. Tem alguma lei ou decreto que impede de uma pessoa de mais de 55 anos a fazer um financiamento de longo prazo? Não tem uma lei, tem normativo, não é isso? O Sistema Financeiro de Habitação ele vai limitar até 80 anos, 5 meses, já falei isso, e 29 dias. Então, não há lei, mas sim tem normativo do Sistema Financeiro de Habitação. Quando se fala do Sistema Financeiro de Habitação, a lei que criou é aquela lei de 1964, a 4.591, que também está lá. Não me lembro certinho o nome da lei, mas está lá na 4.591, ok? E continuando aqui, transferido pelo empregador, vou poder usar meu fundo de garantia. Seguindo aqui no slide, não pode utilizar o fundo de garantia quando é pelo SFI, Sistema Financeiro Imobiliário, ok? Que são imóveis acima de 750 mil reais. Já saiu fora do Sistema Financeiro da Habitação. Tudo bem, gente? Continuando aqui no slide. Pode usar o fundo de garantia somente no SFH até o valor de 750 mil reais. Eu vou deixar uma lição de casa para vocês aí, minha gente. Serve como lição de casa. Entre no MMP para saber tudo. Quem pode e quem não pode usar o fundo de garantia. O que é MMP? Manual Moradia Própria. Onde eu localizo isso? Entra no site da Caixa Econômica Federal, que é a gestora do fundo de garantia, tá certo? Não Caixa Agente Financeiro. Caixa Gestora do Fundo de Garantia. Está lá no site da Caixa. Vai lá no busca, coloca MMP. Quando você der um Enter, já vai aparecer lá o MMP. Vai aparecer vários, mas você vai procurar pelo MMP. Serve como lição de casa, ok? Então, tudo está lá no MMP. Ok, gente? Continuando aqui no slide, não pode ser cobrado. Olha, muita gente não sabe disso. Você está vendendo um imóvel do qual o cliente está comprando com fundo de garantia, mais recurso próprio, não há avaliação, não precisa fazer avaliação do imóvel até o valor. Região metropolitana aglomerado urbano 190 mil.
ok? O RID também, RID é a Região Integrada de Desenvolvimento, aqui no estado de São Paulo não tem, tá certo? Até 90 mil, que já esse valor vai mudar, eu vou falar no último slide, ok? Então, tem lugar, onde se enquadra, por exemplo, carta FGTS, onde se enquadra o Minha Casa Minha Vida, é aquele valor. Se estiver comprando com fundo de garantia, recurso próprio, até aquele valor, não é? Sem financiar, não precisa de avaliação, tá certo? Mas tem uma exceção aí, tá bom? Que eu vou colocar aqui na tela, quer ver a exceção qual vai ser? Ó? Pode e deve ser cobrada a avaliação do imóvel pelo agente financeiro, no caso acima, se não tiver como comprovar o valor venal. Aí vai ter que fazer uma avaliação, ok? Vamos lá, o Alexandre da Granja Viana, da CAA, morando junto há anos. Conta, claro, não precisa nem estar casado, união estável. E normalmente, quando é união estável, normalmente sempre precisa da renda do marido e da mulher, né? Normalmente sempre precisa, tá certo? É união, no caso aí, união estável, ok, minha gente? Continuando aqui no slide aqui. Não pode, deixa eu ver se nós respondemos ali. Respondemos. Não pode enquadrar cliente no programa Minha Casa Minha Vida com renda acima de R$5.000. Por enquanto, porque já está mudando. Logo, logo vai mudar, ok? Então, Minha Casa Minha Vida, a renda máxima hoje é de R$5.000. A partir de começar a valer a nova regra, aí então vai aumentar até R$6.500. Parece que vai ser R$6.500, ok? Ainda não tenho 100% de certeza, é 99% de certeza. Tudo isso que a gente fica sabendo é através da imprensa. Não tem nada no normativo, não tem nada divulgado aí oficialmente pela Caixa Econômica Federal ainda, ok? E continuando aqui no nosso slide, ó. Pode e deve enquadrar o cliente no Carta FGTS. Quando a gente fala Carta FGTS, seria o quê? O recurso, o funding. O recurso é do Fundo de Garantia de todo trabalhador brasileiro depositado lá naquela conta do governo, ok? Então, todo mundo, para se enquadrar no Carta FGTS, não pode passar de 5.400. Esse valor também vai aumentar, igualmente aquele que eu acabei de falar, tá certo? Que é R$6.500. Vamos lá aos nossos slides, continuando. Não pode garantir recebimento de subsídio para cliente que já recebeu anteriormente. Ok? Então precisa ficar ligado nisso. Tem casos que não é só a pessoa, o imóvel também se torna impeditivo. Então tá lá tudo isso, nós vamos ver aonde. Tem lá o MMP, que fala sobre fundo de garantia. Mas nós temos um outro manual, que chama Manual Formento, não é? Do agente financeiro, pessoa física, ele fala tudo quem pode e quem não pode entrar na carta FGTS. Tá, ok? Lá mesmo, quando você for pegar o MMP, lá você vai localizar esse Manual Formento. Então, o Manual Formento fala tudo quem pode e quem não pode entrar na carta FGTS. E o MMP, Manual Moradia Própria, é tudo quem pode e quem não pode utilizar o fundo de garantia. Beleza, gente? Então vamos lá, que já são 10h25, ainda tem muita coisa para a gente falar aqui, hein? Olha lá. Não pode garantir o recebimento de subsídio a quem já recebeu anteriormente. Muito bem. Pode, com exceção acima, receber subsídio na aquisição de imóvel novo, a família com renda até R$3.275, imóvel usado até R$1.600 por enquanto. Isso também deve mudar. Imóvel usado é R$1.600. Tem direito a subsídio pelo Carta FGTS, ok? E novo até R$3.275. As famílias que ganham mais de R$3.275 comprando imóvel novo não tem direito a subsídio. As famílias que estão comprando imóvel usado, tem uma renda maior que R$1.600, não tem direito a subsídio, ok, minha gente? E continuando aqui no slide, não pode fazer doação e alienação de imóvel para filho menor de idade para utilizar o fundo de garantia, minha gente. Não pode de jeito nenhum, hein? Ok? Por quê? Porque os pais são os usufrutuários disso aí. Não pode, ok? Pode utilizar o fundo de garantia aquele que é no proprietário. Então, o que ele fez é o quê? Ele fez o usufruto. Mas ele não pode fazer o usufruto para poder usar o fundo de garantia. Esse imóvel tem que ser recebido por doação ou herança que já veio gravado com cláusula de usufruto, ok?
E continuando aqui no slide, não podemos generalizar pensando que o funcionário público do governo do Estado de São Paulo não tem fundo de garantia, ok? Nós precisamos perguntar porque tem muitos funcionários públicos do governo do Estado de São Paulo que é regido pela CLT. CLT tem fundo de garantia, ok? Continuando aqui, não pode enquadrar na carta FGTS nem para a utilização do fundo de garantia, né, se o trabalhador for fixar residência fora do local de residência, fora do local de trabalho, fora dos municípios que compõem a região metropolitana e município circunvizinho. Pode, desde que se ele comprovar residência no município onde ele está querendo adquirir, ok? Também tem aquela excepcionalidade que já falei, aí vai poder, mas normalmente tem que comprovar que reside há 12 meses. Agora tem uma outra excepcionalidade. O trabalhador que tem nenhuma moradia no estado no Brasil, nunca teve. Ele mora aqui em São Paulo, de repente ele já está cansado de São Paulo não está dando emprego para ele, ele resolve ir para uma cidade do interior, certo? Lá ele tem o trabalho dele. Aí essa pessoa, basta ele comprovar que ele está morando lá, uma comprovação, ele já pode utilizar o fundo de garantia dele, ok? E continuando aqui, vamos lá. Não pode enquadrar o trabalhador que tenha 3 empregos em município diferente. Ele só vai poder comprar no município onde ele tiver a ocupação laboral principal, ok? Só nesse município, também nos municípios circunvizinhos. Continuando, ocupação laboral principal é onde ele tem o maior salário, tá bom? E continuando no slide, não pode enquadrar no carta FGTS imóveis tipo flat e apart hotel. Não pode, mas pode enquadrar se o proprietário desse imóvel utiliza como residência dele, ele vai ter que comprovar que ele usa como residência, esse imóvel não está lá no pool, ok? Na própria ata de condomínio não consta ele como que está no pool, ele vai ter que comprovar. Aí dá para fazer financiamento como residencial, beleza? E continuando aqui, não pode deixar de acompanhar as mudanças que estão ocorrendo no programa Minha Casa Minha Vida, carta FGTS, utilização de fundo de garantia, que todo mundo já viu nos noticiários, aqui por enquanto está só nos noticiários. Okay? Acabei de mandar o e-mail para o doutor Mauro Antônio Rocha, do Jurídico da Caixa Econômica Federal, tudo certo? Ele diz que ainda não está em vigência, ok? Não está em vigência. E olha lá, você pode e deve acompanhar as mudanças, além de fazer, você de São Paulo, além de fazer os cursos que o CRES São Paulo te oferece gratuitamente. Quais são os cursos? Quando se fala em crédito imobiliário, Casa Paulista. Tem corretor que não sabe nem o que é Casa Paulista. CDHU todo mundo já ouviu falar. Certo? Mas sabe, o que é CDHU? Aí vai o CDHU. CDHU é um agente financeiro também, como é a Caixa, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, com regras próprias. Só que quando for usar o fundo de garantia, tem que obedecer o normativo do Conselho Curador. Ok? Mas é um agente financeiro, tem a parte que constrói moradia, então ela só faz o lado social. E o CRES São Paulo tem um convênio com a CDHU. E no dia 27 de novembro vai ter aqui o curso do CDHU. E hoje à tarde vai ter o curso do Casa Paulista. Para quem quiser, aproveita, quem mora aqui em São Paulo ainda dá tempo, ok? Ou na Grande São Paulo ainda dá tempo para vir fazer esse treinamento. Vamos bater esse papo sobre essa questão. E quem quer entender um pouco mais também, fazendo aprendendo o tete-a-tete sem ler normativo, faça aqui, ó, com a Elaine Branco, é que ministra, não é isso? Compre e venda de imóveis com financiamento e utilização do fundo de garantia. Tudo isso é de graça, que o CRES oferece para o corretor de imóveis, ok? Vamos lá, continuando. Nesta nova modalidade, está sendo criado, o programa Minha Casa Minha Vida tem a faixa 1, 2 e 3. Né? E fatiaram, agora vai nascer aí a faixa 1,5. Essa faixa 1,5, conforme diz aqui na tela, ela vai ter umas pequenas diferenças. Vai alterar o valor dos imóveis para enquadramento na região metropolitana,
Ó, eu já andei vendo, metrópole, região metropolitana, São Paulo, capital, é uma região metropolitana, a sede da região metropolitana de São Paulo é a cidade de São Paulo. Baixada Santista é uma região metropolitana, nós temos 5 regiões metropolitanas no estado de São Paulo, tá certo? E 2 aglomerados urbanos, não é? Áreas de conurbação, aquela área onde a cidade cresce tanto e acabam se juntando. Por isso que fala conurbação, acaba virando aglomerados urbanos. Né? E no normativo, aglomerado urbano e região metropolitana, eles consideram a mesma coisa. Porém, já mudaram agora. Não é isso? Por exemplo, São Paulo é uma metrópole. Então, ele vai ter um valor diferente do que a região metropolitana da Baixada Santista. Pelo que eu vi, é um pouco diferente. Aqui em São Paulo vai ser 225 mil. Na Baixada vai ser 215, que hoje é 190 em ambos locais. Então vai ter essa pequena alteração, ok? E essa faixa, por exemplo, do 1,5 aqui, do 1,5, ela precisa ainda passar pelo Ministério das Cidades, ok? E por que ainda não foi homologado pelo Ministério das Cidades? Porque precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados, não é isso? A questão do orçamento para o ano de 2016, tá certo? Então, vai ter que esperar um pouquinho. Então, vamos lá. O Arlindo Quintela, Foz do Iguaçu, o que significa no proprietário? Para você, olha, Arlindo, eu costumo brincar assim, para você nunca esquecer, nunca mais esquecer o que é no proprietário, eu costumo brincar com os corretores quando eu dou treinamento. No proprietário, é aquele proprietário que anda pelado dentro de casa. Aí você nunca mais vai esquecer. No proprietário é o seguinte, Arlindo. Eu tenho um imóvel, ok? Tenho meus pais. Então eu vou ao cartão de nota, eu vou gravar usufruto vitalício para o meu pai e para a minha mãe. Enquanto meu papai e minha mamãe estiverem vivos, eles é que vão usar este imóvel, tá? O fruto desse imóvel é dele. Mesmo que eles não queiram morar, porque não precisa. Se eles alugarem, tá certo? Esse aluguel é fruto desse imóvel, é deles também, ok? Então, eu sou no proprietário. Eu disponho daquele bem, está lá no cartório de registro, no meu nome, mas tem a cláusula de usufruto, ok? Aquele bem é meu, mas eu não disponho dele para mim usar. Então, se chama no proprietário. Faz uma pesquisa no Google aí, no proprietário, tá? Aí você vai ter até juridicamente, como é que se fala aí, né? Na questão jurídica, a questão no proprietário. Para corretor de imóvel, é o bastante a entender, como eu já acabei de explicar, ok? E fique em aberto também. Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre crédito imobiliário, quiser encaminhar, pode mandar para o meu e-mail. Pessoa de qualquer estado brasileiro. Vou dar meu e-mail aqui, olha. Gilberto, depois vai ficar gravado lá, gilberto.diretoria@crescisp, que é Cresce SP, tudo junto, crescisp.gov.br. Então vamos encerrar o programa de hoje. Eu nada mais gostaria de desejar uma sexta-feira maravilhosa para vocês, um final de semana melhor ainda, para quem for trabalhar, bons negócios, sucesso. Apliquem tudo isso que eu já passei para vocês já amanhã, não é? Dedique-se 1 hora do seu tempo por dia para buscar informação, ok? 1 horinha é o suficiente. 1 hora todo dia, olha, daqui a 3 meses você vai estar expert em crédito imobiliário. Beleza, minha gente? Então, sucesso para vocês. Muito obrigado pela participação, pela carona. E eu espero vocês na próxima sexta-feira, que nós vamos ter assuntos muito bons também para nós, corretores de imóveis, ok? Abraço, beijo no coração. Tchau, minha gente.